Com a chegada do treinador Fernando Diniz, uma grande dúvida surge. Será que ele vai tentar implantar o famoso dinizismo no Corinthians? E se tentar, como será que poderemos imaginar uma provável escalação do Timão com o esquema favorito dele? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians contratou o treinador Fernando Diniz. Fernando Diniz, que ficou bastante famoso no futebol brasileiro devido aos seus estilos nos jogos. Fernando Diniz, que acaba tendo um sistema de jogo que, para muitos, ele é considerado um dos principais treinadores que surgiram das últimas gerações. E muitos também consideram o estilo do Fernando Diniz muito arriscado. Aquela questão que pode dar muito certo e também muito errado. Ele é o novo treinador do Corinthians. E agora, a dúvida surge. Será que o Diniz vai tentar, será que ele vai conseguir fazer no Timão o famoso dinizismo? É sobre isso que nós falaremos agora. No domingo, 5 de abril, o Corinthians demitiu o treinador Dorival Júnior. Dorival que acabou fazendo pouco mais de 60 jogos no Timão, um aproveitamento que não chegou a 60%. Dorival muito contestado nos campeonatos brasileiros. Eu falo nos porque na temporada passada, um campeonato brasileiro para ser esquecido, ficamos próximos ao Z4. E no Campeonato Brasileiro desse ano, com o Dorival, o Corinthians acumulou 7 partidas sem vencer, uma totalidade de 9 jogos sem vitória. Após uma derrota para o Internacional, o Dorival caiu e o Corinthians foi em busca de um outro treinador. E rapidamente, o Timão fechou com o Fernando Diniz, que foi anunciado um dia depois da demissão do Dorival, no dia 6 de abril. O Fernando Diniz comandou 2 treinos, estreou já pelo Corinthians, estreou com vitória. E estamos falando de um treinador que, como eu disse, chama a atenção pelo seu estilo de jogo. Entrando na parte do Fernando Diniz, visando fazer mudanças, visando fazer com que o Corinthians jogue um futebol muito diferente ao qual o clube vem jogando nos últimos anos e que, sinceramente, acabou dando muito certo. Muitos consideram o Corinthians naquele futebol pragmático que fez com que o clube conquistasse vários títulos e vários títulos importantes, mas absolutamente que as dúvidas elas acabam surgindo. Por quê? Será que o Fernando Diniz vai conseguir implantar no Corinthians, vai conseguir fazer no Corinthians esse estilo de jogo que ele tem? Primeiramente, como que é esse estilo de jogo do Fernando Diniz? Como eu disse para vocês, ficou conhecido como dinizismo, o famoso dinizismo, que faz com que as equipes comandadas pelo Diniz, tenham uma posse de bola imensa, uma aproximação enorme dos jogadores no setor da bola, uma famosa aglomeração mesmo, e saídas de bolas curtas, trocas de passes ali no campo de defesa. Um estilo de jogo, uma saída de jogo já simplificando de forma arriscada e que acaba assustando a muitos. Assusta os adversários e assusta também torcedores das equipes ao qual o Fernando Diniz já comandou. Como eu disse, agora ele está no Corinthians. O modelo do Fernando Diniz, ele é muito ofensivo e tem, claro, como principal, vamos colocar ele, não vou nem colocar como principal,
mas como um grande fundamento, principalmente a troca de passes no campo de defesa com a participação do goleiro. Isso é, na verdade, para atrair o adversário e criar espaços em busca de ter o quê? Profundidade. É por isso que as equipes do Fernando Diniz, elas são consideradas bastante ofensivas. É com uma ofensividade enorme. Eu vou ser sincero com vocês. No Corinthians, o Fernando Diniz no Corinthians não vai ser logo de cara que nós de repente teremos um dinizismo. Vou ser sincero com vocês. Primeiro, precisa de muito treino. E eu falei para vocês que eu não concordava com a vinda do Diniz como o principal nome pelo fato dele não ter tempo para trabalhar. Mas claro, eu torço muito para que o Diniz consiga encontrar um mínimo denominador comum, vamos chamar assim, que ele consiga fazer com que o Corinthians seja ofensivo, claro, dentro das limitações que ele terá. Porque não tem tempo para treinar, o Corinthians tem muitas questões que envolvem os atletas, principalmente parte física, aí o Wagner Bertelli, que é o preparador físico dele, vai ter muito trabalho e tudo mais. Eu não vejo logo de cara, mas imaginando, por exemplo, vamos supor daqui um tempo, e com os jogadores que o Corinthians tem, como será que poderíamos pensar, imaginar uma escalação assim logo de cara no famoso dinizismo? Quero deixar para vocês bem claro antes de colocar a escalação. Eu analisei por alguns dias e cheguei a essa conclusão. Claro, é o que vai ser? Absolutamente que não. Eu fiz dessa maneira só para poder, de repente, tentar explicar para vocês de uma forma simples com os atletas que nós temos e, de repente, alguém que nós não teremos, como que o Fernando Diniz pensaria em montar esse time do Corinthians, como que seria uma provável escalação do Corinthians no famoso dinizismo. Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela o campinho, vou até colocar a imagem anexada aqui ao meu lado, que eu acho que fica mais fácil para nós irmos falando. Vejam bem, eu coloquei uma quantidade de 11 jogadores, 11 imagens, mas absolutamente que eu escrevi alguns outros nomes. Uns com pontos de interrogação, interrogações, aliás, e eu vou explicar, e também, claro, os que estão na imagem. Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, André, Bidon e Garro. Ali entrou uma grande mudança. Cadê o volante de contenção? Cadê o volante marcador? Rapaziada, é aí que entram pontos muito importantes. Nesse esquema do Fernando Diniz, um jogador como o Ranieri, que não tem uma característica de saída de bola com passe de qualidade, uma transição acaba, de uma certa forma, perdendo espaço. Por quê? Porque no esquema do Fernando Diniz, principalmente utilizando o meio de campo, o Fernando Diniz ele gosta de jogadores que atuam no meio de campo ele gosta de bastante liberdade e de jogadores que se movimentam bastante. E é aí que, nesse caso, que eu posso falar para vocês que o Ranieri, por exemplo, não estou falando que o Ranieri ele vai sair do time. O que eu estou falando para vocês é que dessa forma, por exemplo, um jogador com o estilo de jogo do Ranieri, eu particularmente gosto muito do Ranieri, mas um jogador que é mais voltado à marcação, digamos assim, para poder simplificar, eu estou até tentando encontrar uma forma melhor de explicar isso para vocês, mas teoricamente, um jogador assim como o Ranieri, ele pode perder espaço. Não duvidem se num futuro próximo nós tivermos um meio de campo com André, Bidon e Rodrigo Garro. E é aí que assusta. Pode assustar os adversários e principalmente a nós corintianos. Mas esse é o estilo de jogo do Fernando Diniz. E voltando lá no campo de defesa, o Hugo Souza teria que se adaptar e muito
no estilo de jogo do Fernando Diniz, jogando com os pés. Por quê? Porque o estilo de jogo do Fernando Diniz, o dinizismo, ele começa, na verdade, com a saída curta com o goleiro, depois ele se expande em uma troca curta de passes na defesa, envolvendo os zagueiros. Depois ele vai para trocas de posição e laterais jogando com liberdade. Esses são estilos do Fernando Diniz que acabaram evoluindo muito o trabalho dele. Também o Fernando Diniz gosta todo mundo perto de onde a bola está, conforme eu falei para vocês, uma aglomeração mesmo. Muitos jogadores envolvidos deixando as suas posições. Por exemplo, a bola está na esquerda, o lateral direito ele centraliza, buscando sempre ser uma opção. E rapaziada, passes, trocas de passes rápidas. E aí que eu volto a falar para vocês do Ranieri. Para ser sincero com vocês, na minha visão, o jogador que mais representa o dinizismo no meio de campo é o Rodrigo Garro. Por isso que eu já falei para vocês que o Diniz tem uma tendência muito grande, tem uma chance enorme de recuperar o bom futebol do nosso Rodrigo Garro. Então, também o Fernando Diniz tem a questão de tocar curto para atacar os espaços lá na frente. E aí nós já estamos falando de jogadores como o Lingard, o Memphis, o próprio Caio César e as opções, Dieguinho, Vitinho, Kaique e tudo mais. Por que eu coloquei duas interrogações? Por exemplo, no Memphis e no Alex Santana. O Alex Santana não sabemos se ele vai ser reintegrado ainda. Temos informações que vai, que o Diniz quer reintegrá-lo. E o Memphis não sabemos se ele vai continuar. Capitão, qual que é esse esquema que está aí? 4-3-3? Não. Eu fiz aqui, para se ter início, um 4-2-3-1. Como principais mudanças. O Hugo Souza tocando muito na bola. O Gustavo Henrique é bom de passe. O Gabriel Paulista também. O André Ramalho também poderia até se comportar como volante. Para se ter uma ideia, nesse esquema aqui, o Ranieri eu poderia até ter colocado ele aqui como opção junto com o André Ramalho. Sinceramente, claro, ainda tem o Tioca e tudo mais. Opções: Alan, Matheus Pereira, Carrilho. Carrilho deve crescer muito com o Fernando Diniz. Ranieri, Charles perdendo espaços. Labiá poderá ganhar também mais oportunidades. Na frente, o Lingard. Mas não seria um ponta, tá? Tanto o Lingard como o Memphis. Seriam jogadores que iriam centralizar, fazendo a diagonal e finalizando. Pedro, Raul e Guinegão, para mim, inicialmente, perderiam um espaço. Por quê? Porque são jogadores de pouca movimentação. Tanto o Guinegão quanto o Pedro Raul. Claro que também terão chance. Estou falando no dinizismo, esquemas que eu estou falando para vocês. Caio César jogou pouco, muito mais se machucou, só que o pouco que jogou demonstrou qualidade. Esse sim seria um ponta. Ainda teríamos Dieguinho, Vitinho, Kaique, sinceramente, eu poderia até ter colocado ele aqui como titular no lugar do Caio César, na visão do Fernando Diniz, mas se o Caio César jogar, ou de repente também um Lingard centralizado na ausência do Yuri, ou o Memphis e tudo mais, e rapaziada, não é um 4-2-3-1, não é um 4-3-3, não é um 4-4-2, a mudança seria sim, sair do 4-4-2 do Dorival e fazer esquemas diferentes, mas o dinizismo é um estilo de jogo que, como eu disse a vocês, é muito ofensivo e assusta tanto os adversários quanto irá assustar até a nós corintianos. Mas eu montei nesse estilo aqui só para vocês terem uma ideia mesmo de como de repente o Fernando Diniz poderia estar pensando em um futuro dentro do nosso Corinthians. A minha opinião quanto a essa provável escalação, até sendo um tanto quanto breve, é a seguinte. Primeiramente, o Fernando Diniz vai implantar o método de jogo dele no Corinthians logo de cara? Volto a dizer, não. Para mim não tem condições. Por quê? Questões de características dos atletas e tempo para trabalhos. Sabem quando que o Fernando Diniz vai tentar o dinizismo do Corinthians? Na Copa do Mundo, na metade do ano,
onde ficaremos praticamente 30 dias parados. Aí os jogadores terão um período de férias e depois teremos um período de trabalhos, muito maior, por exemplo, do que houve na pré-temporada. Ali sim, o Diniz vai aplicar e muito os treinamentos. Agora que ele chegou recentemente, é tentar fazer algumas modificações, como ele fez no jogo contra o Platense, deu certo, o Garro voltando a atuar no melhor ponto do campo dele, centralizado de frente para o gol, buscando o passe. Por isso que eu falei para vocês que o Garro vai aparecer muito com o Diniz. O Bidon também pode substituir o Garro quando o Garro não tiver condições de jogar. E temos as outras opções que eu coloquei para vocês no campinho. Fato é, o Diniz chegou no Corinthians e pode ter sido podado em algumas coisas? Talvez sim, talvez não. Talvez alguém chegou nele, Diniz, ó, vamos dar uma segurada logo de cara, tenta fazer o básico, o famoso arroz com feijão. Eu não duvido disso ter acontecido, mas fato é que é um treinador que desperta no mínimo a nossa curiosidade. E aí, será que o Diniz vai fazer o estilão dele, como deu muito certo, por exemplo, no Fluminense em 2023? Pode ser que sim, pode ser que não. Logo de cara, eu já falo para vocês que não tem como, precisa de muito e muito treino. Se você não vai ver, por exemplo, logo de cara o Hugo Souza recebendo muitos passes, no estilo do Fernando Diniz, chutão é proibido, praticamente proibido. Só se tiver mesmo, não tiver um outro caminho. Então é muito treino mesmo para poder passar a implementar e levar para os jogos. E dentro do Corinthians, o Diniz sabe que a pressão será gigantesca. Então eu acredito que ele deverá tentar balancear, tentar encontrar a melhor forma possível. Então, o que eu coloquei para vocês aqui é só uma explicação bem básica. Vou tentar até aprimorar melhor, estou estudando melhor os estilos mesmo do Fernando Diniz para poder trazer para vocês de uma forma mais técnica, mas aqui foi apenas uma explicação inicial para de repente muitas pessoas perguntando: e aí, capitão, será que teremos dinizismo? Será que vai ser assim? Como será? Rapaziada, é aquele negócio, se der certo, vai ser um Corinthians muito ofensivo, um estilo de Corinthians, para ser bem sincero com vocês, é como eu disse, muito ofensivo, e o famoso dinizismo assusta os adversários, e claro, a nós também, porque é aquele negócio, muitos falam que o estilo do Diniz, ou você ganha de 10-0 ou você perde de 10-0. E sabemos que no Corinthians isso não é aceito. Então, eu acredito que o Diniz vai tentar encontrar um equilíbrio. Bom, era isso que eu queria passar para vocês de uma forma assim bem simplificada. Nada do que eu coloquei aqui é certo e também não é certo. Apenas uma tentativa mesmo de uma simples explicação do que pode acontecer com o Corinthians em um futuro, tá? Muitas dúvidas, claro, o Diniz vai ter que ter uma boa sequência de vitórias e embalar no comando do timão. Mas já que eu fiz essa escalação aí, uma provável, aliás, de como poderia ser sem um volantão de contenção, sem um primeiro volante, com as características alternando. Capitão, quem vai marcar, quem não vai, aí é com vocês, agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários como que vocês imaginam um Corinthians no dinizismo. Será que vai ser um estilo de jogo arriscado? Será que o Diniz vai segurar? Coloque aí nos comentários as opiniões de vocês, como vocês imaginam o famoso dinizismo dentro do Corinthians. Fiquem à vontade, também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!